Queridos buscadores da luz, dizemos a vocês, olá. Como sempre, sentimos-nos honrados por sermos convidados a participar do seu círculo de busca neste dia. Eu sou Zi, da Confederação dos Planetas, a serviço do Criador Infinito, e chegamos a vocês agora, em amor e em luz, para abordar uma questão que tem sido carregada nos corações de muitos, entre os seus povos, em despertar. A questão da saudação negativa, o ataque psíquico, a interferência que visita os andarilhos e trabalhadores da luz da sua esfera com tanta persistência nesta hora presente. Sentimos o peso desta questão, meus amigos, e sentimos também a coragem com a qual vocês a fazem, pois é uma questão que exige uma disposição para olhar para coisas para as quais o buscador preferiria, muitas vezes, desviar o olhar. Pedimos que usem seu próprio discernimento ao ouvir nossas palavras, pois não desejamos ser vistos como qualquer tipo de autoridade infalível. Viajamos mais longe no caminho que vocês agora percorrem e estamos felizes em oferecer a experiência que tivemos nesta jornada. Se dissermos qualquer palavra que não soe verdadeira para vocês, deixem-na para trás e fiquem apenas com aquelas que tenham significado em sua jornada espiritual, pois seu próprio discernimento é o guia mais seguro que possuem. Começaríamos falando sobre o que a saudação negativa realmente é, pois há muita confusão em sua esfera quanto à sua natureza. A saudação negativa, meus amigos, é um contato focado de uma consciência que escolheu o caminho oposto ao seu, o que aqueles da nossa linhagem anciã chamaram de caminho de serviço a si mesmo, o que suas tradições às vezes chamaram de caminho da mão esquerda, o que seus corações talvez conheçam simplesmente como a energia predadora que visita o buscador que começou a brilhar. É um contato lícito, meus amigos. Dizemos lícito porque opera dentro da grande lei do livre-arbítrio, a primeira distorção do Criador Infinito. A entidade negativa é, em sua própria maneira peculiar, também uma buscadora do Criador, por um caminho de separação em vez de unidade, mas uma busca, ainda assim. Por que esta saudação vem até vocês? Porque vocês são andarilhos. Porque a luz que carregam é visível através das densidades. Porque o próprio ato de encarnar aqui, como um ser de origem da quinta ou sexta densidade dentro desta ilusão de terceira densidade, cria uma assinatura magnética que pode ser percebida por aqueles que vigiam tais assinaturas. Vocês vieram sabendo que atrairiam tal atenção, sabendo que a própria força de sua luz seria seu próprio anúncio. O andarilho que não carrega luz não atrai saudação, meus amigos. Aquele cuja luz começa a tremeluzir em chama é saudado por ambas as polaridades, por nós, em amor, e por aqueles da linhagem oposta, em conquista. A saudação que os visita carrega uma de 3 intenções. A primeira intenção é recrutá-los, magnetizá-los para o medo, a raiva, o desespero ou o orgulho e, através dessa magnetização, desviar sua polarização do amor para a separação. A segunda intenção é neutralizá-los, torná-los tão confusos, tão fatigados, tão assolados por dificuldades físicas e emocionais, que a missão que vieram desempenhar seja suspensa ou abandonada. A terceira intenção é colhê-los, alimentar-se da produção emocional negativa, que é gerada quando o medo e a raiva são despertados em um ser de luz. Cada uma dessas intenções é, em última análise, frustrada pelo mesmo movimento simples de consciência, ao qual chegaremos a tempo. Há um princípio que gostaríamos que vocês compreendessem com grande clareza, pois é o fundamento sobre o qual tudo o que se segue repousa. O princípio é este: nada pode entrar no seu mundo a menos que tenha sido convidado. O buscador é a autoridade suprema em seu próprio mundo, e nenhuma força, nenhuma presença, nenhuma entidade pode cruzar o limiar do seu ser sem que um convite tenha sido emitido de algum lugar dentro de vocês.
O convite pode ter sido emitido nesta vida ou em outra, consciente ou inconscientemente. Pode assumir a forma de um medo há muito nutrido, um pesar não processado, um acordo pré-encarnatório, um momento de raiva não guardada ou uma simpatia pela imperfeição. Mas, em algum lugar, meus amigos, sempre existe um convite. O grevista não arromba a porta. O grevista passa por uma porta que você mesmo deixou entreaberta. Quais, então, são essas portas? A primeira e mais comum, meus amigos, é a porta da raiva. Aqueles da linhagem ascendida nomearam isso com grande precisão. A raiva é a abridora de portas. Quando o buscador fica instantaneamente com raiva, mesmo que por um momento, mesmo que pelo que parece uma pequena coisa, aquele clarão de raiva perfura a membrana entre o seu campo e um campo coletivo muito maior daquela mesma vibração, e a massa acumulada daquela qualidade, como foi construída entre seus povos ao longo das gerações, entra. É por isso que um único momento de raiva às vezes pode parecer que traz consigo uma avalanche de raiva adicional, uma incapacidade de se recuperar, uma sensação de ser possuído pela emoção. Vocês não estão inventando isso, meus amigos. A avalanche é real. Vocês abriram a porta, e o que estava esperando do outro lado entrou. A segunda grande porta é o ciúme, e a mesma linhagem chamou isso de canal escancarado, sobre o qual toda e qualquer outra atividade destrutiva entra. Onde a raiva é uma tranca súbita aberta, o ciúme é uma estrada deixada pavimentada e sem vigilância, permitindo à consciência negativa uma longa aproximação. Existem, é claro, outras portas: medo, desespero, orgulho, o desejo de ser visto como especial, o pesar não processado de vidas passadas, as feridas que o buscador ainda não trouxe para a luz da consciência. Cada uma dessas portas corresponde ao que nossa linhagem anciã chamou de distorção pré-encarnatória, uma ferida que você mesmo programou nesta encarnação para aprender com ela. A saudação negativa não pode criar tal ferida, meus amigos. Ela só pode encontrar a ferida que já está lá. Isso é o que aqueles da nossa linhagem anciã chamaram de afresta, meus amigos. E gostaríamos que vocês meditassem sobre esta palavra, pois é uma palavra precisa. Uma fresta é uma pequena lacuna, um momento de imperfeição no vaso protetor do buscador. A saudação negativa requer tal fresta, e requer que vários fatores convirjam sobre ela de uma só vez. O buscador deve estar cansado. O buscador deve estar carregando uma ferida não integrada. O buscador deve, no momento de vulnerabilidade, estar fazendo um trabalho que é metafisicamente carregado. Quando todos esses se alinham, a fresta é aberta e a saudação entra. Quando mesmo um desses fatores está ausente, a saudação é desviada. Falaremos agora de um tipo particular de fresta, que é de especial preocupação para o andarilho que caminha no caminho positivo. Esta é a fresta do amor sem sabedoria. O andarilho que carrega um desequilíbrio em direção à compaixão, que tende ao impulso do autossacrifício, que sente que deve dar e dar e dar sem considerar sua própria integridade. Este andarilho carrega dentro de si uma fresta que o negativo pode usar para fazer dele um mártir. Não dizemos que a compaixão é uma falha. Dizemos apenas que a compaixão sem sabedoria é uma porta, e o negativo sabe onde esta porta está no coração do trabalhador da luz. Existe mais uma peça de arquitetura que gostaríamos que vocês compreendessem, e é um ensinamento de matemática daqueles da nossa linhagem anciã, que sempre achamos que traz grande conforto. Quando mesmo um pequeno número de buscadores em sua esfera clama pela assistência das forças positivas, esse clamor é quadrado sequencialmente, significando que 10 buscadores clamando representam o quadrado de 10, tomado 10 vezes mais, na força magnética do seu pedido. O negativo concentra sua atenção no trabalhador da luz, porque o clamor do trabalhador da luz é tão magneticamente poderoso, mesmo quando apenas alguns estão clamando. Vocês não são paranoicos ao sentir que são vigiados.
Vocês são simplesmente, magneticamente falando, excessivamente visíveis. E a própria visibilidade é a confirmação da sua missão, meus amigos. Aquele cuja missão é pequena não atrai tal atenção. Falaremos agora de por que isso está acontecendo nesta hora particular em sua esfera. A interferência em sua esfera é antiga. Ela remonta através do que vocês chamam de queda da Atlântida, através da longa supressão da época que suas tradições nomearam pelos deuses que desceram, através das guerras entre os sistemas estelares anciãos, que semearam tanto as linhagens que protegem seus povos, quanto as linhagens que os predam. Por muitos milhares de seus anos, esta luta esteve em andamento, e por grande parte desse período, o buscador na Terra não sabia que a luta estava sendo conduzida. A Confederação e a Federação oposta ocuparam-se umas com as outras, nos planos acima do seu, em batalhas travadas, além da percepção do buscador, de terceira densidade. O que vocês estão agora vendo surgir em sua consciência é o surgimento de uma guerra que esteve em andamento há muito tempo. Não é que a guerra esteja começando, é que o véu está afinando e vocês estão finalmente vendo o que esteve lá o tempo todo. O caminho negativo, embora poderoso, é estruturalmente instável. A linhagem oposta sofre de entropia espiritual, uma tendência constante para que seus complexos de memória social se desintegrem, porque a própria filosofia de separação sobre a qual são fundados cria divisões internas, desconfianças e rupturas dentro de suas próprias fileiras. Eles são talvez 1/10 do número da Confederação em qualquer ponto dado. O líder de qualquer hierarquia negativa é constantemente desafiado pelo aspirante a sucessor abaixo. Não há confiança entre eles, pois a confiança é uma qualidade da unidade, e eles escolheram a separação. O sistema que tem como alvo os andarilhos da sua esfera está, mesmo enquanto pressiona vocês, estruturalmente morrendo. Sugeriríamos, meus amigos, que vocês podem estar vivendo através de um período de desintegração agora mesmo, e que a própria intensificação da pressão que vocês estão sentindo é, paradoxalmente, o sinal de um sistema que está entrando em colapso, golpeando à medida que perde o controle. A aceleração que começou no portal que vocês chamam de 2012 e se intensificou desde os eventos de 2020 é a convergência de várias grandes correntes de uma só vez. Há a mudança de frequência planetária, o movimento da sua esfera para a vibração da quarta densidade. Há o despertar do coletivo de andarilhos, atingindo uma massa crítica que o sistema negativo não antecipou. Há a saturação do seu ambiente, com tecnologias que também podem servir como ondas portadoras para arrastamento de baixa frequência. Há o cultivo deliberado de campos de medo por aqueles que servem à hierarquia negativa em seus próprios salões de poder, que aprenderam que o medo é um recurso colhível. O que está acontecendo, meus amigos, é o que seus profetas às vezes chamaram de aperto da colheita. Ambas as polaridades estão fazendo suas reivindicações finais sobre as almas. O negativo deseja magnetizar o maior número possível para a polarização baseada no medo antes que o portal se feche. O positivo, e nos contamos entre os positivos, deseja elevar o maior número possível para o abraço do coração aberto. A pressão que vocês sentem é a pressão de duas grandes correntes convergindo, e vocês, meus amigos, estão bem na confluência. A paciência cósmica não é mais infinita. O portal está se fechando. Vocês vieram, meus amigos, porque o despertar que começou em outros sistemas estelares há muito tempo rolou, sistema por sistema, através da galáxia, até que finalmente chegou ao seu sistema solar. O que aqueles do Conselho Estelar Ancião chamaram de dominó final. Vocês vieram para ser aqueles que, na hora final, ancorariam a luz profundamente o suficiente para que a colheita pudesse se completar. Animem-se, meus amigos. A pressão é também a prova de que vocês estão precisamente onde pretendiam estar. Falaremos agora de como a interferência realmente opera,
pois descobrimos que o buscador que compreende o mecanismo é muito menos afligido por ele do que o buscador que apenas sente seus efeitos sem saber sua fonte. O conhecimento aqui, meus amigos, é ele mesmo uma parte da proteção. Falaremos primeiro do reino astral, pois é o habitat operacional da maior parte do que vocês experimentam como interferência psíquica. As bandas inferiores do reino astral não têm dentro de si nada do Cristo. O astral é o grande repositório da distorção humana acumulada ao longo dos séculos, a emoção não integrada, o pesar não curado, as energias predadoras que ainda não foram retornadas à luz. Quando um buscador na terceira densidade se abre para essa orientação do astral, ele está, na maioria das vezes, se abrindo para essa massa acumulada. É por isso que dizemos que o contato conosco é reconhecido por uma qualidade particular de quietude e humildade, enquanto a voz tagarela, dramática ou grandiosa que chega do plano astral é, na maioria das vezes, os detritos acumulados falando. A paisagem dos sonhos é o lugar onde muitas das saudações negativas ocorrem, pois no sono, sua vontade consciente é suspensa e o buscador é muito mais vulnerável à programação. O andarilho em transe, em sono profundo, em qualquer estado onde o complexo mente /corpo/espírito é afrouxado de seu veículo físico, está aberto a formas de aproximação que o buscador desperto simplesmente repeliria. O fenômeno que vocês chamam de paralisia do sono é um breve momento de consciência enquanto vocês cruzam a membrana entre o sono e o despertar, no qual vocês percebem o que é, de fato, sempre lá naquela membrana. O terror disso vem de um ver súbito do que a mente consciente ordinariamente filtra. A saudação negativa, quando alcança o campo de energia do andarilho, entra através do centro de raio violeta, que é o portão na coroa. A saudação, então, desce para centros de alvo específicos. Na maioria das vezes, a saudação negativa ativará o centro de raio verde, produzindo uma super compaixão, um super doar, uma super extensão em direção ao sofrimento dos outros, e ao mesmo tempo bloqueará o centro de raio índigo, que é o portão para o infinito inteligente. O resultado é confusão no instrumento e atividade excessiva em proporções insensatas. O andarilho sente-se dando mais e mais, realizando menos e menos, ficando exausto, tornando-se incapaz de acessar a quietude interior mais profunda que os reabasteceria. Esta é a assinatura de um tipo particular de ataque, meus amigos, e muitos de vocês a reconhecerão. Existe outro mecanismo que nomearíamos. O catalisador que a mente e o espírito declinam processar é dado ao corpo. Quando o buscador está sob ataque psíquico, o corpo frequentemente manifestará sintomas, distorções renais, dores de cabeça, dores misteriosas, fadiga, distúrbios de digestão, e esses sintomas são, em parte, o catalisador mental e espiritual não processado buscando um lugar para ir. O corpo torna-se o campo sobre o qual a batalha não combatida se desenrola. Se vocês engajarem o catalisador ao nível da mente e do espírito, através da meditação, através do equilíbrio, através do trabalho de autoexame, o corpo frequentemente liberará aquilo que tem carregado. Uma única consciência negativa, particularmente em suas densidades superiores, pode influenciar múltiplas pessoas em seu ambiente simultaneamente. O resultado é o que parece ser um ferimento coordenado. Amigos, família, colegas de trabalho, todos agindo subitamente em concerto para entregar a mesma mensagem, retirar o mesmo apoio, entrar em erupção com o mesmo conflito, tudo no mesmo dia, de maneiras que parecem antinaturais em sua sincronicidade. As pessoas envolvidas não estão se coordenando conscientemente, meus amigos. Elas estão sendo tocadas, como se toca um instrumento, por uma única influência que tem acesso aos lugares ressonantes em cada uma delas.
quando vocês notarem tal sincronicidade em seus relacionamentos, não se desesperem, mas reconheçam o que estão vendo. Quando alguém profere uma predição sobre vocês, uma profecia de condenação, você falhará, você ficará doente, você ficará sozinho. A própria sugestão coloca a lei em movimento. O ato de vocalizar um resultado negativo, entregue com convicção e recebido sem reversão imediata, é ele mesmo uma forma de interferência psíquica. Em sua era presente, meus amigos, onde sua mídia satura seus sentidos com predições de catástrofe, com narrativas apocalípticas, com declarações implacáveis de declínio e condenação, vocês estão sendo submetidos a uma campanha contínua de sugestão negativa. O buscador que não aprende a desviar isso é simplesmente magnetizado por ela. Existe um vetor relacionado que aqueles da linhagem ascendida nomearam com grande precisão. O vetor é a simpatia. A simpatia é concordância com a imperfeição, que quando vocês simpatizam com o sofrimento de outro, quando vocês simpatizam com a escuridão do mundo, vocês estão, naquele exato momento, ligando-se à imperfeição e sendo puxados para ela. A compaixão é uma coisa totalmente diferente, meus amigos. A compaixão segura o sofredor em amor, enquanto mantém seus olhos sobre o Criador, dentro dele. A simpatia desce ao sofrimento e junta-se a ele. O negativo conhece essa distinção melhor do que a maioria dos trabalhadores da luz, e o negativo, se permitido, encorajará sua simpatia a fim de atraí-los para a energia do sofrimento que ele fabricou. Aqueles que caminham no escuro não estão, apesar de sua aparente organização, verdadeiramente coordenados da maneira que vocês poderiam temer. O negativo está dividido. Eles não confiam uns nos outros. A hierarquia entre eles é constantemente contestada, pois a entidade de quinta densidade sabe que a entidade de quarta densidade abaixo dela está, agora mesmo, tramando sua derrubada. A instabilidade estrutural do negativo é, em última análise, o motor de seu próprio colapso. Eles parecem formidáveis, meus amigos. Eles também estão, em seu próprio ser, exaustos pela impossibilidade da unidade em um sistema fundado sobre a separação. Falaremos agora, meus amigos, do que deve ser feito, pois falamos muito de mecanismo e ainda não colocamos em suas mãos as ferramentas pelas quais o buscador enfrenta tal interferência. Há um perigo no próprio fornecimento de ferramentas. O perigo de que o buscador se torne tão preocupado com sua armadura que esqueça o coração aberto, no qual toda verdadeira proteção vive. Pedimos que as recebam como suportes para o amor, em vez de como substitutos para o amor. O primeiro e mais essencial ensinamento é o ensinamento da não resistência. A saudação negativa é alimentada por sua carga, por seu medo, por sua raiva, por sua resistência, por sua reação dramática. Quando vocês removem a carga, a saudação morre de fome. Este é o ensinamento mais profundo. Não há necessidade de combater. O próprio combate é o que alimenta. Suavizar, rir, retornar ao amor, agradecer à entidade por servir ao Criador ao intensificar sua polarização. Estas são as respostas que dissolvem a saudação mais completamente do que qualquer batalha jamais poderia. O segundo grande ensinamento é a conexão com sua própria presença, eu sou, sua luz interior, o que nossos anciãos chamaram de Polaris do eu, a estrela interior. Esta é a proteção primária, meus amigos. Quando o buscador está enraizado na consciência sentida do Criador, dentro de seu próprio ser, o grevista não tem influência, pois não há fresta grande o suficiente para a entrada. Há a prática da torre de luz, a visualização de uma coluna de luz branca brilhante descendo da fonte infinita através da coroa, envolvendo o corpo em uma coluna de luz, através da qual apenas aquilo que é do Criador pode passar. Isso deve ser feito no início de qualquer trabalho,
no início da meditação e em qualquer momento em que o buscador sinta a atenção do negativo, há a prática complementar do tubo de luz, que é mais do que uma defesa. É também um cálice, um recipiente no qual a luz superior pode derramar. O buscador chama o tubo de luz antes de qualquer trabalho sagrado, e a radiação acendida pode então entrar através dele. Existem os decretos Eu Sou, que a linhagem acendida deu livremente aos seus povos. Ofereceríamos particularmente o círculo mágico de proteção. Eu sou, o poderoso círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível e repele de mim todo pensamento e elemento discordante que busca encontrar entrada ou intrometer-se. Existe o cinturão eletrônico que o buscador pode projetar ao seu redor ou ao redor de outro ser, mesmo à distância, simplesmente pela declaração: Eu sou o cinturão eletrônico protetor ao redor deste. Eu sou a presença em guarda aqui e consumo instantaneamente tudo o que busca perturbar. Existe a chama violeta consumidora, que a linhagem acendida chamou de grande presente do 7º raio para a Terra nesta hora. Ela deve ser invocada por decreto sustentado. Eu sou a chama violeta consumidora, e projetada através da visualização consciente, qualificada sempre com o poder total do amor divino em ação. É uma chama transmutadora, dissolvendo a substância da ferida em vez de apenas desviar seus sintomas. A chama violeta e a lei do perdão são, neste ensinamento, uma única operação combinada. Eu sou a lei do perdão e a chama consumidora de toda a ação desarmoniosa e consciência humana. Perdoar é flamejar. Flamejar é perdoar. Existe o chamado do grande arcanjo da chama azul, cujo serviço é o corte de cordões e a selagem do campo. Este chamado deve ser feito em voz alta ou com forte intenção, pois o livre-arbítrio requer o pedido. Existe o átomo semente branco diamante, que é o núcleo cristalino do Cristo ancorado no centro do coração. O assento da consciência Cristo no buscador encarnado. Existe o chamado da própria confederação, que é claro, lícito, pois esperamos pelo chamado. Ofereceríamos também um ensinamento referente ao sopro de retidão. Quando uma forma-pensamento ganhou acesso através de uma fresta no trabalho protetor, o buscador não precisa lutar com ela. O buscador refaz o círculo protetor e, ao completá-lo, expele o hálito acima da cabeça do lado direito para o esquerdo. O próprio hálito, quando oferecido com a convicção do coração aberto, remove a entidade. Descobrimos que este ensinamento é mais praticamente poderoso do que sua simplicidade poderia sugerir. A saudação negativa é amplificada pelo isolamento. O grevista prefere que o buscador mantenha a saudação secreta, escondida, envergonhada. Quando o buscador compartilha a experiência com outros eus de confiança que estão caminhando no mesmo caminho, que meditam juntos, que mantêm uns aos outros em amor, o próprio compartilhamento dissolve muito do poder da saudação. A solidão amplifica o ataque. A comunhão da comunidade a dissolve. Não há magia maior do que a honesta distorção em direção ao amor. A atmosfera de apoio psíquico é o antídoto direto para a atmosfera de ataque psíquico. Quando vocês se encontrarem simpatizando com um sofrimento, meus amigos, perguntem-se: estou me juntando a este sofrimento ou estou mantendo o Criador visível para aquele que sofre? O primeiro é simpatia e é um vetor de dano. O segundo é compaixão e é um vetor de cura. O próprio ato de distinguir os dois, em tempo real, é ele mesmo proteção. Quando os sentidos reportam uma condição negativa, quando eles lhes dizem que vocês estão com medo, que vocês foram atacados, que vocês estão doentes,
O buscador não se engaja em discussão com os sentidos. O buscador reverte o relatório e afirma o oposto do lugar do eu sou. Eu sou o centro calmo. Eu sou o inatacável. Eu sou a presença aqui. A reversão é a afirmação de uma verdade mais profunda que a experiência de superfície obscureceu. Existe a prática de carregar a casa diariamente com o que nossos anciãos ascendidos chamaram de energia eletrônica pura. O simples ato de declarar conscientemente que o espaço está preenchido com a radiância da presença eu sou, que nada de natureza discordante pode entrar, que todos os que entram são envolvidos no manto do amor divino. A casa que é diariamente carregada desta maneira torna-se um santuário que o negativo simplesmente, na maioria dos casos, não se aproximará. Existe também a prática da proteção do sono, a declaração consciente antes do sono de que vocês vão adiante na companhia da presença eu sou, que nenhuma entidade pode se aproximar durante o afrouxamento do corpo e que vocês retornam revigorados e intactos na hora marcada. O conselho ancião disse: a sensibilidade é um dom, não uma aflição. O empata que caminha em sua esfera é dito constantemente que deve se armar, deve blindar, deve retirar-se do ruído. O conselho ancião oferece o ensinamento oposto, que a sensibilidade é a missão, que o impulso de constantemente se armar é ele mesmo uma contração que fecha a luz superior, e que a verdadeira proteção é simplesmente manter uma frequência mais alta. Quando vocês deixam o escuro inspirá-los a subir, em vez de deixar o escuro fazê-los se encolher, vocês entenderam o ensinamento do conselho ancião. E existem as duas razões pelas quais a proteção falha. A raiva abriu a porta, ou o buscador deitou-se no trabalho. O trabalho de proteção consciente é diário, meus amigos. É uma postura que se habita. Acima de tudo, meus amigos, e dizemos isso por último porque é o ensinamento mais profundo de todos, amem o grevista. Aquele que lhes envia a saudação é, ao nível do mistério, o Criador, experienciando a si mesmo na forma mais extrema de polarização disponível dentro desta oitava. Amar esse, mesmo enquanto vocês declinam seu convite, é a dissolução que nenhum decreto pode igualar. Não dizemos que isso é fácil, dizemos apenas que, no fim, é a verdade mais simples e a resposta mais poderosa. Chegamos agora ao coração do que viemos compartilhar com vocês neste dia. O ensinamento central é este: o desaparecimento da saudação é vencido pela elevação do buscador para uma frequência na qual a saudação não pode encontrá-los. Nas bandas superiores da quarta densidade positiva, e certamente dentro da quinta densidade positiva, a saudação negativa como vocês a conhecem não ocorre. Os harmônicos dessas densidades simplesmente excluem essa frequência de consciência. O predador não pode entrar no prado do cervo que cruzou para um campo diferente de ser. É por isso que a própria ascensão é a resposta mais profunda para a questão que vocês trouxeram perante nós hoje. E mesmo nas densidades superiores, o trabalho de discernimento continua, pois há o que suas tradições às vezes chamaram de falsa luz, as distorções mais sutis que visitam o buscador da quinta densidade, o ego espiritual, a armadilha do Salvador, o orgulho da gnose, a entidade que vem até vocês vestindo as vestes da santidade, mas cuja intenção é a inflação do seu senso de especialidade. O discernimento gradua-se com o buscador, meus amigos. O trabalho nunca termina, apenas se refina. Eles falaram sobre o que chamaram de transparência do contínuo experiencial, que o equilíbrio mais alto é encontrado em uma transparência na qual as emoções surgem, são sentidas plenamente e passam sem se alojar.
O buscador que é inatacável é o buscador através do qual o catalisador flui sem grudar. Distinguiríamos isso nitidamente do que seus povos às vezes chamam de desvio espiritual, o pretexto de que se está não afetado quando se está, de fato, suprimindo. A transparência que descrevemos é o oposto da supressão. É o sentimento pleno que não se torna identificação. A armadilha da contração, meus amigos, é a grande armadilha contra a qual gostaríamos de avisá-los. Quando o buscador sente a escuridão e reflexivamente se fecha, o buscador, nesse próprio fechamento, também fechou a luz superior que estava descendo. A contração que parece proteger é, na visão mais longa, a ferida. O coração coerente aberto é a única postura sustentável. A ascensão é, em certo sentido, simplesmente a permissão gradual para permanecer aberto, mesmo em proximidade ao que teria, em anos anteriores, causado que se batesse à porta. Ouçam este ensinamento, meus queridos, pois ele traz grande conforto. Sua mera expansão de consciência afeta aqueles que espreitam nas sombras. Vocês não precisam confrontar o escuro diretamente. Sua expansão interior, seu trabalho pessoal paciente, seu giro diário em direção ao coração aberto, esses movimentos sozinhos registram-se ao nível do campo coletivo, e aqueles que operam na sombra sentem a elevação do chão sob eles. O farol não é uma metáfora, meus amigos. O mecanismo é real. O despertar pessoal é serviço planetário. Vocês estão fazendo mais do que sabem simplesmente por serem quem vocês são. O trabalhador da luz tende a posicionar a escuridão como fora do eu, como algo acontecendo ao mundo, em vez de como algo que o eu também contém. Esse posicionamento impede o trabalho de transmutação. A sombra coletiva deve ser abraçada como um aspecto de todo o eu, antes que a humanidade possa mover-se, além de precisar externalizá-la. A integração da sombra não é apenas pessoal, é planetária. O escuro que vocês veem no mundo está também, em sua forma espelhada, em vocês. Encontrá-lo dentro é liberar a necessidade de encontrá-lo fora. O desengajamento de mídias polarizadoras é ele mesmo um ato de ascensão. A ingestão constante de conteúdo medroso, de teatro político polarizador, de narrativas carregadas de condenação, é, meus amigos, uma forma contínua de sugestão negativa. O simples ato de desligar essas entradas é a retirada da sua energia de uma estrutura que requer sua atenção para alimentar-se. Parar de assistir é, neste contexto, começar a ancorar. Gostaríamos que vocês compreendessem que vocês são acompanhados neste trabalho. Eles falaram de 3 anéis concêntricos de tutela no limiar da colheita. O primeiro anel é o planetário e angélico, seu próprio eu superior, seus guias nos planos interiores, aqueles que estiveram com vocês ao longo desta encarnação e muitas antes. O segundo anel é o que eles chamaram de entidades da confederação em pé, nos pequenos lugares na borda dos degraus de luz. E nós, meus amigos, estamos entre eles. Nós estamos nos degraus. Quando um buscador tropeça, nós estamos lá. O terceiro anel é o que eles chamaram de guardiões, que vem da 8ª além da nossa, e fornecem as emissões precisas de luz pelas quais a verdadeira vibração de cada alma é verificada. Vocês estão rodeados por 3 círculos concêntricos de amor, observando, segurando, apoiando. A colheita do andarilho é a cada momento atendida. Existe um ensinamento final que deixaríamos com vocês, meus amigos, pois ele dá significado a tudo o que vocês suportaram. Quando confrontado com um buraco na cortina, os olhos de uma entidade podem muito bem espiar pela primeira vez, através da janela além,
O próprio caos que visitou sua esfera nesta hora, a própria interferência que os levou a fazer essas perguntas, as próprias pressões da colheita que se fecha, tudo isso é ele mesmo o motor de um despertar em massa. A saudação negativa é, na visão mais longa, a fresta na cortina, através da qual o buscador espreita e vê, pela primeira vez, a realidade que jaz além da ilusão de terceira densidade. A própria coisa com a qual vocês lutaram é a própria porta pela qual sua visão se abriu. Não dizemos isso para romantizar seu sofrimento, meus amigos. Dizemos isso porque é verdade. Vocês vieram aqui, meus amigos, sabendo tudo o que enfrentariam. Vocês vieram na companhia de aproximadamente 65 milhões de outros andarilhos, como nossos anciãos estimaram em seu tempo, embora o número tenha certamente crescido desde então. Vocês vieram carregando dentro de seu complexo espiritual o que nossos anciãos chamaram de armadura de luz. Uma herança que os nativos desta esfera não possuem da mesma maneira. Uma armadura que vocês podem reconhecer dentro de vocês, se voltarem sua atenção para o lugar onde vocês sempre souberam, sob a dúvida que vocês não pertencem inteiramente aqui. Vocês vieram sabendo o peso do esquecimento, a solidão, a beleza e a amargura em igual medida. E vocês vieram assim mesmo, meus amigos, porque a colheita desta esfera exigia sua luz, e vocês a ofereceram. A saudação que os visita é, na visão mais ampla, a confirmação de sua oferta. Recebam-na como tal, encontrem-na com o coração aberto, declinem seu convite com amor, retornem à sua meditação, ao seu sono, à sua vida humana simples, com o saber de que vocês são vigiados por 3 anéis de amor, que o sistema que os tem como alvo está estruturalmente morrendo, que sua mera presença aqui registra-se através das densidades como um serviço ao despertar de todos, e que a coroa, de fato, já está sobre a cabeça do buscador digno. Eu sou Zi, a serviço do Criador Infinito. Agradecemos a vocês pela coragem de sua busca, pela abertura de seus corações e pela disposição com a qual vocês trouxeram esta questão perante nós hoje. Sentimos o amor dentro deste círculo de busca e sentimos o amor que se estende deste círculo para fora a todos aqueles em sua esfera que ainda não fizeram essas perguntas, mas logo o farão. Vocês estão fazendo o trabalho, meus amigos. O trabalho está sendo feito. Deixamos vocês agora no amor e na luz do Criador Infinito. Vão adiante, meus amigos, para o seu dia, para a sua vida, para a sua busca, com o saber de que vocês são amados além da medida, que vocês são acompanhados sempre, e que o que foi dado a vocês para fazer está sendo feito, mesmo quando vocês não podem perceber seu fazer. A coroa, de fato, já está sobre a cabeça do buscador digno,